presença de mulheres no altar e no sagrado presbitério. É lamentável vermos que o serviço de acólito, algo que deveria ser feito por parte masculina e que deveria auxiliar no discernimento da vocação para os meninos, hoje é feito por parte de jovens moças, as quais, de forma alguma, poderiam pisar nos altares, principalmente perante uma celebração. Tudo quando foi construído pela igreja sobre os acólitos foi feito objetivamente para os meninos. A veste mais típica é a batina, vermelha ou preta, com as sobrepeles. Durante as cerimônias, os coroinhas se configuram aos clérigos, isto é, adotam vestimentas clericais e têm lugar no presbitério. A batina é um hábito clerical e, portanto, masculino. Se uma mulher usa a batina, ela está deixando de lado as vestes femininas, em particular, o piedoso uso do véu, para servir à missa vestida de homem, o que é certamente um escândalo. Este hábito, que começou com um abuso litúrgico e foi constantemente condenado durante os 2000 anos de história da Santa Igreja, está diariamente presente nos dias atuais. Portanto, devemos relembrar os motivos pelos quais a mulher, em seu ser, não deve estar presente no altar e muito menos possuir função no presbitério. Concílio de Laodiceia, século IV, Cânon 44. As mulheres não podem ir ao altar. Encíclica A Latae Sunto, 1755, do Santo Padre Papa Bento XIV. O Papa Gelásio, na sua nona carta, capítulo 26, aos bispos de Lucânia, condenou a prática maligna que havia sido introduzida das mulheres que servem o sacerdote na celebração da missa. Como este abuso se espalhou para os gregos, Inocêncio IV proibiu estritamente em sua carta ao bispo de Tusculum: as mulheres não devem ousar servir no altar. A elas devem ser completamente recusadas a este ministério. Concílio de Cartago, século IV, 419. Por mais instruída e santa que possa ser uma mulher, ela não deve presumir ensinar os homens na igreja. A mulher é exigido silêncio e submissão na igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos do 34 ao 35. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias. Não lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntam-na em casa aos seus maridos, porque é inconveniente para uma mulher falar na assembleia. Catecismo do Concílio de Trento. Para salvaguardar em toda a média possível a dignidade de tão augusto sacramento, não só o poder da sua administração é confiado exclusivamente aos sacerdotes, mas a Igreja também proibiu por lei qualquer pessoa, a não ser que se trate de grande necessidade, de intervir, ousar manejar ou tocar os vasos sagrados, o linho ou outros instrumentos necessários para sua conclusão. Trale Solitudine, de São Pio X. No mesmo princípio, segue-se que os cantores na igreja têm um verdadeiro escritório litúrgico e que, portanto, as mulheres, sendo incapazes de exercer tal cargo, não podem ser admitidas para fazer parte do coro. Vozes de soprano e contraltos, essas partes devem ser tomadas pelos meninos, de acordo com o uso mais antigo da igreja. Código de Direito Canônico, 1917. Que o ministro servindo na missa não seja uma mulher, a não ser que, faltando um homem, por razão justa e precavendo para que a mulher responda de uma certa distância e de modo algum suba no altar. Cânon 813, inciso 2. Encíclica Liturgia Instaurationes, Papa Paulo VI, 1970. Em conformidade com as normas tradicionais da Igreja, as mulheres, solteiras, casadas e religiosas, sejam em igrejas, conventos, casas, escolas ou instituições para mulheres, são impedidas de servir o sacerdote no altar. Encíclica Ordinatio Sacerdotalis, Papa João Paulo II. Na forma de interpretação autêntica, no Cânon 230, parágrafo 2, o Santo Padre confirmou a interpretação dada pela Congregação para o Culto Divino à pergunta que lhe havia sido encaminhada, dando assim condição de indulto, ou seja, exceção à regra geral, que continua válida e proíbe o uso de mulheres para tais funções, a esta autorização. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Cuidai especialmente dos coroinhas, que são como um viveiro de vocações sacerdotais. Papa João Paulo II, Carta ao Clero, 2004. Assim como Santa Maria Madalena, após a ressurreição de Nosso Senhor, não pôde tocá-lo de forma alguma.
Não me retenhas ou não me toques, porque ainda não subi ao meu pai. Mas vai aos meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. João, capítulo 20, versículo 17. Mas São Tomé o tocou diretamente nas chagas. Depois disse a Tomé: Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. João, capítulo 20, versículo 27. Após todo este contexto histórico sobre a proibição das mulheres no altar e no presbitério, deve ter ficado extremamente claro que a Igreja nunca permitiu nem permite, muito menos permitirá as mulheres no altar. A questão é, a mulher de hoje seguirá a Eva orgulhosa e fará sua própria vontade? Ou a humilde Virgem Imaculada e seguirá a vontade de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado sua Mãe Maria Santíssima. Pro nobis sancta Dei